Namastê, minha gente. Bom, no último encontro a gente falou sobre a importância de cuidar do corpo durante movimentos específicos e falamos do chaturanga, certo? Esse movimento e o quão ele pode ser lesivo se a gente não tiver uma estrutura preparada para fazê-lo de maneira mais apropriada, adaptando, né, se necessário for, para que a gente não coloque o corpo sob risco. Bom, beleza. Entendi o movimento, como eu tenho que fazer, entendi é, o que eu preciso levar em consideração para que o movimento não seja lesivo, entendi as adaptações que eu preciso fazer, mas como que eu construo essa força? Porque nós queremos amadurecer, melhorar, aprimorar a nossa prática constantemente. Então, obviamente que passaremos por uma fase onde a gente precisa fortalecer a estrutura, né? Primeiro passo sempre é entender qual que é a minha limitação, não lutar contra ela, mas acolher essa limitação e enxergar qual que é o ponto que eu preciso trabalhar para melhorar dentro daquela limitação e assim eu poder seguir aprimorando e evoluindo dentro da prática, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fortalecimento. Então, precisamos fortalecer membros superiores, certo, minha gente? Como que a gente faz isso, né? Eu sempre digo que você pode optar por dois caminhos. Um caminho é sempre a insistência, é manter, é fazer, 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 mas isso tem um custo também. Mas eu sempre opto por aplicativos, drills, exercícios, pequenas rotinas que você pode fazer fora do seu tapete para poder desenvolver as aptidões que você precisa, às vezes, seja no asana, seja na transição entre um asana e outro. Então, falando de chaturanga, a gente precisa falar de fortalecimento de membros superiores. Fechado? É, Membros superiores envolvem, quando a gente fala membros superiores, etc., a gente está falando de fortalecer a estrutura muscular que compõe, né, braços, principalmente, membros superiores, membros inferiores, pernas. Então aqui a gente tem antebraço, punho, é, temos a musculatura que reveste o braço, tríceps, bíceps, deltoide aqui no ombro, peitoral menor, peitoral maior, subescapular, trapézio, romboide, tem um monte de coisa aqui que a gente sempre tem que fortalecer, né? É, uma coisa importante da gente falar é que você não precisa ir para uma academia, fazer uma musculação para treinar e ganhar força, etc. Óbvio, em determinados casos isso é recomendável, sim, porque aí a gente está falando de criar uma estrutura muscular em torno de uma articulação para proteger. Mas, muitas vezes, se você tem uma estrutura, se você der um movimento apropriado para ela, desenvolvendo mobilidade, você vai ter bastantes ganhos e vai ter uma prática muito mais segura, certo? Eu vou passar para vocês hoje alguns exercícios que podem ajudar vocês a criar essa estrutura mais fortalecida. O primeiro exercício consiste em você usar a postura do golfinho, que é a postura do Adho Mukha com os cotovelos no chão, que a gente chama de Ardha Pincha Mayurasana, que é a base também para a invertida sobre os cotovelos, tá? Então, com as mãos apoiadas no chão, você vai, né, encaixar sua postura como se estivesse no Adho Mukha, certo? E no seu Adho Mukha você vai pousar os cotovelos no chão. Feito isso, você já vai sentir um grande estímulo na tua cintura escapular, né, que envolve pescoço, as articulações do ombro, os encaixes aqui de húmero na clavícula, escápula, todo esse conjunto articular que envolve músculos, ossos, articulações, etc., que compõe o que a gente chama de cintura da escápula, né? Cintura escapular. Tem um grande estímulo de mobilidade aqui já acontecendo e uma sobrecarga de peso, que é o peso do próprio corpo, estimulando, né, uma força tensional. Os músculos estão ativos para suportar o peso. Você vai olhar para a sua mão, vai inspirar e trazer a testa, empurra, voltando e encaixando mais uma vez. Você pode talvez trazer o nariz, empurrar e voltar mais uma vez lá para trás. Você pode trazer o queixo e voltar, empurrando mais uma vez, indo lá para trás. Percebe qual
que melhor se adequa à mobilidade e força que você tem hoje. Mais uma vez, empurra, volta, empurra, volta, empurra e volta. Esse é o primeiro exercício e um dos mais funcionais em termos de fortalecimento dessa estrutura sem sobrecarregar punho, certo? Então, vai ser um exercício de vai e vem, que é sempre bom você fazer, sei lá, seja numa quantidade pré-estabelecida dentro de uma sequência, dentro de uma série, 3 séries de 15, 3 séries de 10, whatever. Ou dentro do seu flow, dentro da sua prática de asanas, encaixou nessa postura, por que não fazer e estimular? Já vai dar um grande estímulo para a sua musculatura, trazendo uma memória muscular e um desenvolvimento de uma mobilidade, uma força, que quando você for para um chaturanga, seu ombro está mais fortalecido, seu agrupamento muscular que envolve asa, serrátil, deltoide, peitoral, está tudo mais trabalhado, desenvolvido para você ganhar cada vez mais força nos membros superiores. O segundo exercício é uma variação desse, onde eu recomendo inclusive que esse seja feito para nível intermediário ou avançado, que envolve uma transição para o chaturanga, certo? Então, observa isso direitinho. Se você se sente seguro, se você já está fazendo a primeira variação bem, está sentindo que não está cansando nas primeiras 5, termina, respiração tá ok, pô, vamos progredir então? Vamos tentar uma coisa nova, certo? Então, apoiando os cotovelos no chão, mais uma vez você se encaixa na posição, respira e leva. Mais uma vez, a testa, nariz ou queixo, empurra o corpo à frente, transferindo para o chaturanga, volta lá para trás, empurra o chão, encaixa a cabeça. Maravilhoso. Mais uma vez, inspira, vem à frente, empurra, chaturanga, volta elevando o quadril lá atrás, pousando o cotovelo, encaixa mais uma vez. Vamos lá, o movimento ele é integrado, então primeiro você empurra o corpo à frente, fazendo a primeira variação. Continua a empurrar o corpo para frente, transferindo peso para as mãos, entrando no chaturanga. Ao voltar, o quadril eleva, empurra o cotovelo para o chão e encaixa mais uma vez na postura do golfinho. Esse segundo movimento requer um domínio maior dessa força tensional e da mobilidade que envolve, né, a cintura escapular. Você já vai acionar o punho, então já vai ser um trabalho mais intenso, que vai envolver mais uma articulação e essa transição vai também trazer bastante mobilidade e força que você está precisando para que o chaturanga em si torne-se cada vez mais leve e suave. Dica para os iniciantes, uso de blocos de yoga. É a mesma sequência, mesmo movimento, só que eu vou trazer um pouco mais de altura. Eu vou apoiar as mãos, alinho o bloco com a mão, certo? E aqui encaixo mais uma vez a postura. Feito isso, levo a testa em direção ao bloco e volto. Posso regular a altura do bloco, colocar ele mais alto, se ainda sinto desconforto em ir tão baixo. E empurro. Lembra que são dois trabalhos. Quando eu empurro o corpo para frente, eu preciso de força para voltar. Para encaixar a cabeça entre os ombros, eu preciso de mobilidade. Então, são dois exercícios importantes que a gente faz dentro todas essas variações, né? Falamos sobre a força, que é como criá-la, né? Nesse segundo padrão do movimento, que envolve um ganho de espaço, ou seja, é necessário também que você tenha certa abertura de peito, porque quando você tiver abertura de peito, tiver abertura de ombros, a sua musculatura tende a ter espaço para onde se movimentar. Esse é um dos pontos importantes também, que envolve mobilidade de ombros, né? Porque o trabalho de mobilidade de ombros vai proteger essa articulação em todos os movimentos que ela fizer. Mobilidade é a junção entre força e flexibilidade. Mobilidade de ombros vai ser o nosso próximo assunto. Fique com Deus, boas práticas.